Boa noite, pessoal. É mais uma noite em que nós vamos nos reunir aqui no Lemana, ao vivo, para podermos falar a respeito do Evangelho de Jesus. E gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos é concedida, pedirmos a bênção de Deus para a realização deste trabalho e pedir que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos vizinhos, aqueles que nós estamos sabendo estão precisando de ajuda, que essas bênçãos sejam estendidas a todos esses lugares e que a nossa reunião seja conduzida por Jesus. Que Jesus nos falou que quando duas ou mais pessoas se reunissem em torno dele, em torno do seu evangelho, que ele se faria presente. Então, gostaríamos de convidar a todos para fazermos uma oração, uma prece inicial, convidando Jesus para estar conosco, a fim de que ele seja, então, o motivo da nossa reunião. Aqueles que desejarem, podem fechar os olhos. Fechemos, então, os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, agradecidos pela grande oportunidade de estar aqui neste momento, conectados, reunidos em Teu nome, a fim de recebermos a Tua palavra. E te pedimos, Senhor Jesus, dai-nos a honra de contarmos contigo entre nós, que possamos estar totalmente entregues nas Tuas mãos e prontos para te ouvir, os conselhos e as orientações, as palavras amigas, as chamadas de atenção, a disciplina e também o suave toque do seu amor. Que tudo acalma, inclusive os nossos corações, os corações que choram, que estão aflitos, necessitados, os esfaimados, os doentes, os enlouquecidos, aqueles que vivem o drama da morte e tantas outras dores que se espalham por aí afora. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que este momento de reflexão, de palestra, de conversa em torno do Teu Evangelho, seja também um momento de muita luz, de vibrações e pensamentos do bem, a serem conduzidos aos lares e aos corações aflitos. Que o Senhor transforme este momento em um momento glorioso, um momento de ajuda, de auxílio, de amparo. Nós te pedimos que seja o Senhor a conduzir a nossa conversa na noite de hoje. Que o Senhor permita aos bons espíritos que estejam conosco, ajudando-nos na compreensão e também na transmissão daquilo que o Senhor deseja nos falar na noite de hoje. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Jesus amado. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Senhor amigo, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, pedimos humildemente a permissão para darmos início à nossa conversa da noite de hoje. E que Deus seja louvado, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, mais uma vez, é com grande alegria que nós estamos aqui. O convite que recebemos do nosso irmão Robson, que junto com o irmão dele, o Luiz, e outras pessoas que bolaram esse mecanismo. Queria deixar aqui o nosso parabéns pelo trabalho. Eu acho que está sendo muito útil, muito produtivo, e que essas palestras têm nos ajudado e ajudado pessoas que a gente nem está enxergando, mas que estão recebendo os efeitos. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho e pedir que Ele nos abençoe na noite de hoje a recebermos essas orientações de Jesus. O nosso tema da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Logo no primeiro item, pagar o mal com o bem. E esse capítulo fala sobre uma parte que a gente acha muito difícil, que é esse amor por um inimigo. Então é um capítulo também muito bom de ser estudado, porque ele nos ajuda a compreendermos como se faz essa situação, que é uma situação que nós temos dificuldade em lidar com ela. Daí eu gostaria de relembrar com vocês, na nossa conversa passada, da última vez que tivemos aqui falando do Evangelho, que foi no capítulo 13, o óbolo da viúva,
E naquela ocasião eu tive a oportunidade de ler uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 646, que eu gostaria de repetir aqui com vocês. Diz o seguinte a pergunta: o mérito do bem depende de algumas condições ou há diferentes graus de mérito no bem? A resposta dos espíritos foi: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito em fazer o bem sem esforço e quando não custa nada. Deus tem mais em conta o pobre que partilha de seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o supérfluo. Foi o que Jesus ensinou ao falar da esmola da viúva. E aqui a gente relembrando então essa conversa lá do óbolo da viúva e relembrando que o mérito no bem que nós fazemos está exatamente na dificuldade que temos em praticar este bem. E o capítulo 12 é essa proposta. Amai os vossos inimigos. Num determinado momento, Jesus teve a oportunidade de trazer os seus ensinamentos de ouro, e uma parte destes ensinamentos, que está lá no Sermão da Montanha, nós lemos esse trecho. Aprendestes o que foi dito aos antigos: odiareis os vossos inimigos. Amai o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Porém, eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol subir sobre os bons e sobre os maus, e que faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? As pessoas de má vida também fazem a mesma coisa. Eu vos digo em verdade que se não fizerdes mais do que os outros, jamais entraremos no reino dos céus. Se a nossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Então essa passagem de Jesus é aí a raiz, a coluna do capítulo 12, do Amai os vossos inimigos, e do nosso tema da noite de hoje, o item 1, pagar o mal com o bem. O rapaz chega para a mãe e fala assim: mãe, eu arrumei uma namorada, ela já é minha noiva e nós vamos nos casar. Mas como, meu filho, você como é que namora e noiva assim, sem eu nem conhecer a moça? Pois é, mãe, a gente já tem um tempo que está junto e está dando super certo, a gente já resolveu que a gente quer se casar e eu gostaria de apresentar então a minha noiva para a senhora. E a mãe achou aquilo interessante e ele falou assim: eu quero fazer um desafio para a senhora. Eu vou vir com ela e 2 amigas aqui na nossa casa para um chá. E nesse chá nós vamos conversar um pouco e a senhora vai ter a oportunidade de descobrir das 3 moças que eu vou trazer com qual eu vou me casar. A senhora topa o desafio? A mãe falou assim: claro, meu filho, traga elas aqui para a gente tomar esse chá, para a gente conversar um pouquinho. E assim o jovem fez. O rapaz marcou com as meninas e levou-as para sua casa. Chegou lá, a mãe recebeu, conversaram, tomaram o chá. E daí um pouquinho a mãe falou assim: eu vou só levar aqui as xícaras até a cozinha e já volto. Quando ela saiu levando as xícaras, o rapaz foi atrás e perguntou assim para a mãe: mãe, e aí, com qual das 3 que eu vou me casar? Muito fácil, meu filho, você vai se casar com aquela que se sentou bem no meio. Mas como é que a senhora acertou, mãe? É porque eu não gostei dela. Pois é. Isso eu escutei uma vez sendo uma piada. Não gostei dela. E é uma realidade. Quantas vezes acontece no nosso círculo de convivência, na nossa família ou no nosso ambiente de trabalho? Principalmente naquele círculo mais íntimo, em que nós não gostamos de alguém. Assim aconteceu nessa família desse jovem com essa mãe.
E quando o nosso coração tem contato com o coração de outra pessoa e não bate, que o nosso coração não aceita, não combina, aquela convivência não é boa, então nós temos dificuldade e automaticamente a nossa primeira reação é de nos livrarmos daquela situação, é de nós abandonarmos aquela situação, fugirmos dessa situação, porque é o mais fácil para a gente fazer. Difícil é enfrentar, difícil é nós conseguirmos transformar uma situação, difícil é nós conseguirmos lidar com essa situação difícil. Daí nós encontramos aquela historinha de Madre Teresa de Calcutá, que estava batendo de porta em porta, pedindo esmola para os pobres, até que ela bateu na porta de uma casa, e a senhora veio atender a porta com um pano de prato pendurado no ombro. E pano de prato pendurado no ombro quer dizer, está na cozinha fazendo a comida. E muitas vezes a panela está no fogo e a mulher não pode parar. E Madre Teresa de Calcutá já tinha batido na porta, percebeu esse detalhe, mas assim, mesmo assim ela falou para a senhora, nós estamos pedindo aqui donativos, doação para os pobres, se a senhora puder contribuir conosco. E a senhora foi olhando assim de uma forma fechada para a Madre Teresa e ela tentando descontrair, falou assim, pois as pessoas estão passando muita necessidade, é um tempo muito difícil, e estendeu a mão, se a senhora puder contribuir. Na hora que Madre Teresa estendeu a mão para poder receber a doação, a senhora estava tão brava que deu um cuspe na mão de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá fechou a mão naquela hora, levou a mão para trás, pediu desculpas, a senhora me perdoe, eu tenho certeza que eu atrapalhei a senhora. Certamente está com a panela no fogo e eu toquei a campainha, bati a porta e estou aqui importunando. A senhora me perdoe, eu só vim mesmo porque essas pessoas passam fome e não tem ninguém por elas. Eu me fiz intermediária e venho batendo de porta em porta para pedir este socorro para elas. E a senhora, ao escutar a doçura, a humildade de Madre Teresa de Calcutá, ela se arrependeu do que fez. Ela falou assim, senhora, me desculpa, eu cuspi na mão da senhora, pegou o pano de prato, dá aqui sua mão, deixa eu limpar. E aquela situação, naquele gesto de Madre Teresa de não revidar, de pedir desculpa, de envolver a mulher naquela doçura, fez com que a situação se modificasse. E como Madre Teresa tinha um cuspe numa mão, na hora que ela pediu essa desculpa, ela levou a outra mão, perguntando se ela ainda tinha alguma coisa para receber da mulher. E a mulher falou assim, é claro que sim. Depois de ter refeito a situação, limpado a mão do cuspe, pedido desculpa também para Madre Teresa, elas se refizeram e resolveram aquela situação. E eu fico imaginando se fosse eu ou qualquer um de nós que ainda está nessa dificuldade íntima, a gente na nossa campanha de fraternidade Alta de Souza, aos domingos, batendo de porta em porta, distribuindo a mensagem espírita e pedindo os donativos. E a gente bate na porta de alguém e a pessoa chega para a gente e fala assim, e dá um cuspe na nossa mão, ou xinga a gente, ou fala palavras de baixo calão. E qual seria a nossa reação? Será que se a gente tomar o cuspe na mão, será que a gente vai estender a outra mão para pedir, para continuar na postura humilde que Madre Teresa teve? Ou será que a gente vai devolver na mesma moeda, vai xingar de volta, ou vai cuspir também? Como é que vai ser a nossa reação nesse caso? E Madre Teresa vem nos demonstrar uma atitude difícil de ser tomada ante uma agressão, ante uma atitude inóspita, que às vezes a gente não está esperando e é agredido, é surpreendido por esta situação. E Jesus nos fala assim, neste mesmo capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. E foi o que Madre Teresa fez.
Ela tomou o cuspe numa mão e apresentou a outra mão. Quando nós recebemos o mal de um lado, qual é a outra face do mal que nós recebemos? É o bem que nós podemos fazer. Então, mostrar a outra face da agressão que nós recebemos é não agredir de volta, mas fazer como Madre Teresa fez, é tratar bem a pessoa. A pessoa nos tratou mal, é o tapa de um lado, é o tapa do lado direito. E agora nós vamos mostrar para a pessoa a outra face de termos sido tratados mal. Nós vamos tratar a pessoa bem. E olha aí a dificuldade que é de nós fazermos isso. Daí a pergunta 646 de O Livro dos Espíritos, que nós iniciamos o nosso estudo. Onde está o mérito na prática do bem? E os Espíritos nos respondem, na dificuldade de fazermos o bem. Quando nós somos agredidos ou quando alguém nos faz o mal, como é que nós vamos retribuir? Como é que nós vamos devolver o mal que nos foi feito? Como é que nós vamos agir? A nossa dificuldade íntima encontra-se nessa reação. Em como é que nós vamos lidar a partir daquele momento para frente. Como fazermos a diferença. Como aplicarmos o Evangelho de Jesus ali na hora, naquele momento. Então, estes exemplos que nós temos daqueles que já conseguiram realizar algo de bom dentro de si, como Madre Teresa de Calcutá, aplicando o Evangelho de Jesus ali na prática com aquela mulher, recebendo um tapa na face direita e conseguindo apresentar o outro lado, sendo tratada com falta de educação e tratando com a educação a pessoa que não fez nada para merecer aquela doçura nas suas palavras. A pessoa que agrediu, ela não está fazendo questão nenhuma de medir as palavras para nos ferir. Ela está, na verdade, querendo nos atingir. Como é que nós vamos agora lidar com essa situação, com essa pessoa na nossa frente? Daí a necessidade de nós estarmos antenados, ligados com Jesus. A oração, fazermos o nosso pedido a Deus. Todos os dias, quando nós iniciarmos o dia, que o nosso primeiro pensamento seja diretamente para Deus. Já automaticamente nos ligando, a fim de que estejamos ligados o dia inteiro. Se necessário for, repetirmos a oração ao longo do dia, dependendo da nossa condição íntima, a fim de nós não sermos surpreendidos por questões difíceis e não estarmos preparados para poder lidar com ela. O dia começa, o marido brigando com a esposa. O marido sai para o trabalho com aquela raiva que ele ficou da esposa. E chega no trabalho, o patrão automaticamente vê que ele está alterado, que ele está com raiva, que ele está bravo, que ele está nervoso, e fala para ele, aqui você não vai ficar. Porque assim que o cliente entrar, você vai despejar toda a sua raiva em cima do cliente e vai me causar prejuízo, vai me causar problema. Pode voltar para sua casa. E manda o marido de volta para casa. O marido que volta para casa, porque o chefe mandou, chega em casa e encontra a mulher de novo, e aí eles voltam a brigar. Nessa hora o filho chega da escola, aí a mulher vai dar um beliscão no menino, fica brava com o menino não gosta do beliscão, vê o cachorro deitado no chão, vai lá e dá um chute no cachorro. O cachorro sai para o meio da rua, depois que tomou um chute, vê uma pessoa passando e morde a primeira pessoa que está passando no meio da rua. A pessoa vai parar no hospital com a mordida do cachorro, chega lá e briga com o enfermeiro. O enfermeiro chega em casa, vê a mãe dele lá assistindo televisão e a pessoa brigou com ele lá no trabalho, que ele estava no hospital, chega e vai brigar com a mãe que está assistindo televisão. A mãe olha para o filho, que é enfermeiro, e diz: "Ô meu filho, tô vendo que você teve um dia difícil hoje, venha cá e dá um abraço na tua mãe." E nessa hora, o enfermeiro olha para sua mãe e diz: "É verdade, mãe. Hoje eu tive um dia difícil. Me desculpa." E ali
ela abraça o filho e aquela onda negativa, aquele ódio, aquela raiva que estava passando de uma pessoa para outra, encontra alguém preparado para lidar com ela. Encontra alguém que está conectado com Deus, está ali na leitura do Evangelho, na prática do bem, com o pensamento na caridade. E manter esse padrão requer de nós esforço. Nós precisamos de fazer um trabalho íntimo, porque ninguém gosta de ouvir palavras ríspidas, nem de ser maltratado, nem de ser agredido. Nós não gostamos. E isso faz com que a nossa vontade, quando nós não estamos preparados, é de revidar, é de devolver aquele mal que a pessoa está jogando em cima da gente e em cima do outro. E é o que aconteceu nessa história. Quando nós não sabemos lidar com o mal que nós recebemos, nós devolvemos ele para outra pessoa. Foi o marido brigando com a mulher, que chegou lá no trabalho, jogou em cima do chefe, que devolveu para o marido, que devolveu para a mulher, que devolveu para o filho, que chutou o cachorro mordeu o primeiro que passou na rua. E isso foi passando para o enfermeiro até que chegou na mãe do enfermeiro. Mas ninguém estava sabendo lidar com a situação. O mal que nós recebemos, quando nós não sabemos, nós devolvemos do mesmo jeito. Então pagamos o mal com o mal também. E voltamos naquela passagem que Jesus falou do tapa na face direita, que ele fala: aprendestes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Porém eu vos digo, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Ou seja, se alguém te fizer um mal, faça com essa pessoa o bem que nos compete fazer. Então, a conversa da gente, o tema de hoje, o primeiro item, pagar o mal com o bem, ele vai requerer de nós esse preparo, essa viagem nossa, em direção àquele que está diante de nós. Porque quem não sabe lidar com o mal que recebe, está mal por dentro. E está, na verdade, precisando de ajuda. Está precisando de que alguém o ajude a sair daquela situação. Então, qual o nosso papel diante daquele que está mal e jogando este mal em cima da gente? É fazermos a viagem até essa pessoa e trazermos ela de volta à razão, à luz, a fim de que ela possa enxergar esta situação. Foi o que Madre Teresa de Calcutá fez com aquela mulher que ela bateu na porta. A mulher, ela se afundou na escuridão. Ela se encheu de raiva e jogou isso em Madre Teresa com um cuspe. E Madre Teresa fez a viagem com a sua humildade, com as palavras doces, a envolver aquela mulher, chamando ela à consciência e resgatando ela da situação, trazendo ela para uma realidade luminosa, em que o coração se abre novamente, em que a mente esparece e a gente volta à razão, e a gente pede perdão, a gente quer se reconciliar com Deus e com a vida. A viagem, para ser feita, requer de nós o esforço. É o nosso óbolo, igual o óbolo da viúva, é a nossa contribuição, é o bem que nós podemos fazer. É pagarmos o mal que recebemos com o bem que nós podemos fazer com a outra pessoa. A mãe que fez com o seu filho enfermeiro, Madre Teresa com aquela mulher, e nós com o nosso próximo, aquele que nós sabemos está precisando de ajuda, porque está doente por dentro, não está sabendo como lidar com a sua doença, com a sua doença moral, com o mal que está dentro do seu coração. E para a gente poder finalizar, uma historinha que Divaldo Pereira Franco conta em suas palestras a respeito de uma moça chamada Megan, que ela trabalhava no local e ela não gostava da chefe dela, porque a chefe dela era uma pessoa difícil. E Megan, com o tempo, trabalhando com a chefe, começou a ficar insuportável ir trabalhar, a convivência com a chefe estava muito ruim, e ela
não sabia mais o que fazer. E um dia ela estava almoçando perto do trabalho e encontrou com uma amiga. E nesse dia ela estava muito feliz. Megan estava muito sorridente, ela estava descontraída e a amiga perguntou assim: nossa, eu estou te notando que hoje você está diferente. Você está sorridente, você está alegre. O que foi que aconteceu? É porque eu vou sair do meu trabalho. É mesmo? Você vai sair do seu trabalho? É porque você encontrou um emprego melhor? Não, não. É porque eu vou pedir as contas mesmo. Mas aí você vai ficar desempregada? Vou ficar desempregada. Mas então eu não entendi. Por que você está feliz? É porque eu vou me livrar da minha chefe. E a moça falou assim: ah, entendo. Você está com dificuldade no relacionamento com a sua chefe. Dificuldade no relacionamento é pouco. Tá insuportável, eu não tenho condições de conviver mais com a minha chefe. Ela é uma mulher intragável. Não é só eu não, as pessoas do meu trabalho, se pudessem, também saíam. Porque ninguém gosta dela lá no trabalho. E a amiga falou assim: olha, eu estou vendo que você está um pouco alterada. Seria interessante a gente conversar um pouco antes de você tomar essa decisão. E ela falou assim: olha, eu sei que você é psicóloga, que você vai querer encher a minha cabeça com esse negócio de psicologia, mas não adianta porque eu já tomei a minha decisão. Eu até fiz uma lista, entregou para ela um papel. E no papel estava cheio de desaforo, palavrão, tudo que ela queria falar para a chefe que estava por aqui, ó, e que ela nunca falou. E a amiga falou assim: nossa, mas você vai dizer isso aqui para sua chefe? Vou, cada palavra. E ela falou assim: então eu queria te pedir uma coisa. Já que você vai falar tudo isso, que você vai se livrar do seu trabalho, não vai ver mais a sua chefe, essa tarde, você, agora depois do almoço, a gente vai embora junto, você passa a tarde comigo, a gente conversa um pouco. Amanhã você chega no trabalho e pede as contas. Não, de jeito nenhum. Eu não quero dar esse gostinho para ela, porque se eu fizer isso, amanhã ela vai ter do que falar, do que me chamar a atenção. E eu não quero que a minha chefe tenha nada para falar comigo. E a amiga falou assim: eu insisto, eu preciso muito conversar com você, depois você faz o que você vai sair você vai sair do emprego mesmo. Não tem porquê mais. Até que a amiga psicóloga conseguiu convencer a Megan a conversarem. E na conversa à tarde, esta amiga psicóloga começou a dizer para Megan, mostrando a chefe como uma pessoa doente, de que ninguém gostava, que não tinha amizade, que era infeliz. E que ela, Megan, estava mergulhada no mesmo clima que a chefe, mas que ela podia ser diferente, que ela não precisava ser igual à chefe, que ela não precisava viver na mesma escuridão, na mesma situação que a chefe estava. Que quem estava doente era a chefe, não a Megan. Que ela estava ficando doente por causa da chefe, mas ela podia ter uma mudança, que ela podia agir diferente. Que, na verdade, a chefe dela estava doente, ela precisava era de médico, precisava de alguém que a ajudasse, e não de pessoas que detonassem, pessoas que a prejudicassem. E foi mostrando para a Megan como a chefe era uma pessoa infeliz. E Megan realmente foi raciocinando, ela não tem amigos, ninguém gosta dela, realmente ela é uma pessoa infeliz. E a sua amiga psicóloga orientou Megan para no outro dia falar com a chefe de uma forma diferente. E no outro dia, Megan foi trabalhar. Quando a chefe viu Megan, foi logo falando: você não veio ontem à tarde e está aqui o seu ponto. Eu vou cortar. Na verdade, eu já cortei o seu ponto. Nós vamos descontar do seu salário. E Megan foi logo falando: tá certo, eu faltei ontem e a senhora está correta em cortar o meu ponto. Não seria justo eu não trabalhar e receber o meu salário. A chefe já achou um pouco estranho a reação de Megan. E Megan nem deixou a chefe responder alguma coisa, já foi logo dizendo: aliás, eu queria saber se a senhora hoje, depois do expediente, gostaria de tomar uma xícara de chá comigo. A chefe olhou para ela de novo. Você está me convidando para tomar uma xícara de chá? É, estou te convidando, você que é a minha chefe. Ah, já sei. É porque você quer arrumar um jeito de eu não cortar o seu ponto. Não, não. Nós já resolvemos. Você vai cortar meu ponto.
E o que eu quero mesmo é descontrair um pouco. A gente trabalha aqui há tanto tempo e a gente nunca saiu juntas, nunca conversamos sobre nada. Vamos hoje fazer uma coisa diferente? E a chefe topou. Tudo bem, vamos lá. Terminou o expediente, a chefe passou na mesa da Megan, já toda pronta para sair, coisa que ela nunca fazia, ela sempre ficava depois, e foram juntas tomar a xícara de chá. E quando lá chegaram, Megan mesmo não conseguiu falar nada. Quando a chefe de Megan se sentou, ela começou a desabafar. Você sabe, Megan, que ninguém nunca me convidou para tomar uma xícara de chá? O meu marido me bate. O meu filho está nas drogas. Eu tenho problemas de saúde. E foi falando para Megan todos os problemas e dores que ela tinha dentro do seu coração. E Megan foi sentindo o ser humano, que era a chefe. Ela começou a ficar com pena da chefe. Ela que tinha horror à chefe, agora estava com pena da chefe. Terminaram a conversa. Megan levou a chefe para conversar com a amiga psicóloga, que começou um tratamento com a chefe. E ali, Megan fez a nossa proposta do evangelho da noite de hoje. Pagou o mal que ela recebia, com o bem que ela pôde fazer pela chefe. Porque muitas vezes nós queremos fazer igual a Megan, chutar a pessoa difícil para longe de nós, fugirmos dessas pessoas. Jamais pensamos, às vezes, de fazer essa viagem difícil, de contactar a pessoa, de abrir a oportunidade, de suportar dela o desaforo, a agressão, o mau jeito, para poder sermos úteis, se pudermos, na vida dessa pessoa. Fazermos a proposta de Jesus de mostrar a outra face, de recebermos o mal de um lado e devolvermos este mal com o bem que nós podemos fazer. E daí Jesus nos fala: amai os teus inimigos. Amai aqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz o sol para os bons e também para os maus. E faz a chuva para os justos e para os injustos. E Emmanuel nos fala que a maior demonstração de amor que podemos dar é amarmos aqueles que não estão fazendo nada para merecerem serem amados. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça no nosso desejo de amar de verdade nessa proposta do Evangelho dele. Jesus nos falou: eu vos dou a minha paz eu vos deixo. Que a paz do Senhor permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Vamos encerrar então a nossa conversa do Evangelho da noite de hoje, fazendo mais uma vez uma oração, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, o nosso Pai, e Senhor Jesus, o nosso Mestre amado, abençoe-nos aqui na terra, no papel que temos de profetas, de amor, de ministros da caridade e de servos do Senhor. Nesta seara onde encontramos muitos caídos e tombados. Nós mesmos um dia tivemos e muitas vezes podemos até estar aí nesta condição novamente. Mas enquanto pudermos, te pedimos, ajude-nos a sermos úteis a estas pessoas, a estendermos as nossas mãos, a fazermos por elas o que nós gostaríamos que fizessem conosco se estivéssemos assim, também transtornados por dentro, cheio de coisas ruins, sem sabermos o que fazer, cheio desse mal jogando em cima dos outros. Auxilia-nos, Senhor Jesus, a lidarmos com o mal que existe em nós, a transformar no bem que podemos fazer pelos outros e por nós mesmos. Ensina-nos a amar conforme a proposta do Senhor. E te agradecemos pelo bem que o Senhor tem feito conosco,
nos ajudando e nos amparando, mesmo diante das nossas debilidades, contando conosco como teus servos nessa seara imensa, onde encontramos os necessitados de toda a ordem. Que o Senhor nos fortaleça a todos, servidores e servidos. Que o Senhor abençoe a cada um que se empenha no anonimato, procurando fazer o bem que consegue. Ajuda-nos, Pai, a fazermos este bem do jeito que nós estamos, o bem que nós pudermos fazer. Que em Teu nome possamos amar, que em Teu nome possamos servir. E que possamos, Pai, ajudar na medida do possível aqueles que convivem conosco e essa dificuldade que muitas vezes temos de lidarmos uns com os outros. Que o Senhor abençoe o nosso planeta Terra, encarnados e desencarnados. O que estamos vivendo, os momentos atuais, muitas famílias perdendo seus entes queridos através da morte. Fortalecei, Senhor, cada uma destas pessoas e destas famílias. Quantos desempregos estão sendo gerados, quantos desesperos, quantos desejos de suicídio. Rogamos ao Senhor, Pai, que esta oração fortaleça esses corações que passam por essas provações. Que eles consigam, Senhor, atravessar as dificuldades que vivem. Que eles consigam, Senhor, encontrar as forças que lhes faltam nesta hora tão difícil. Que o Senhor siga adiante, ajudando-nos e fortalecendo-nos como sempre fez, a atravessarmos estes momentos que passamos. Que o Senhor nos fortaleça a todos, e enche os nossos corações com a esperança e com a fé, e principalmente com a caridade. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Jesus amado. Que as tuas bênçãos nos acompanhem por onde formos e que saibamos distribuí-las com todos aqueles que encontrarmos. Que a tua paz esteja com todos nós hoje e sempre. Em teu nome, pedimos a permissão para darmos início na nossa conversa da noite de hoje. E em teu nome, nós pedimos a permissão para podermos encerrá-la. Nosso muito obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, muito boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus.